Vou tirar um tempo para contar algo que me aconteceu há alguns anos, quando alugamos uma casa que, em teoria, seria uma melhoria para a nossa família. Depois de viver por muito tempo em apartamentos localizados em áreas um pouco complicadas, finalmente havíamos encontrado uma casa em um bairro mais tranquilo, com casas bem espaçadas umas das outras e muito mais sossego. Era uma casa antiga, daquelas que claramente já foram reformadas várias vezes, mas sem um plano específico. Ainda assim tinha aquele charme do antigo bem cuidado. Alugamos por um bom preço, o que nos pareceu um ótimo sinal na época. Eu fui alguns dias antes da mudança para ir levando os móveis pesados com a ajuda de alguns amigos, que sempre me ajudam do mesmo jeito que eu já ajudei eles. É um dos pactos da juventude que seguimos honrando até hoje. Tudo estava indo bem durante a mudança, mas em uma dessas vezes, enquanto subíamos com uma cômoda, um dos meus amigos ficou me olhando meio estranho e disse: "Ei, acho que tem um senhor dentro da sua casa. Ele parece que espiou por aquela porta." Ele apontou então para uma porta pequena no fundo do corredor. Perguntei como era esse homem, mas ele só disse que era um senhor moreno de cabelo branco e que achou estranho porque ele não parecia ser um trabalhador nem vizinho. Disse que o viu por um segundo e depois ele entrou. Perguntou se não podia ser o proprietário da casa, talvez alguém que tivesse esquecido algum papel para assinar ou algo assim. Mas eu disse que tudo já estava resolvido e que quem tinha me alugado a casa era uma mulher. Fui verificar. Caminhei até aquela porta que eu ainda não tinha notado bem. Era uma porta entre a sala de jantar e a escada, feita de madeira velha, pintada de branco como a parede, sem maçaneta e lacrada. Ao observar melhor, percebi que estava realmente selada, porque atrás dela havia uma parede. Era um acesso falso, como se algum dia tivesse levado a algum lugar, mas que com certeza há muitos anos já não levava a nada. Não quis dar importância, ou talvez não tive tempo. Disse ao meu amigo que ele provavelmente tinha se confundido, que talvez fosse um reflexo ou algum vizinho passando, e continuamos com a mudança. Dias depois, minha esposa e minhas filhas se mudaram comigo e começamos a levar uma vida completamente normal naquela casa. Era fresca, silenciosa. Nunca ouvimos barulhos estranhos nem sentimos nada fora do comum, pelo menos não no começo. Algumas semanas se passaram até que minha filha mais nova, que na época tinha 4 anos, começou a dizer que havia um senhor na casa. Dizia que ele falava com ela o tempo todo. Às vezes contava que ele apenas a cumprimentava, outras vezes que pedia para ela ir com ele até a porta do corredor. Sim, a mesma porta lacrada, que tinha apenas uma parede atrás. Pode parecer algo macabro, mas achamos que era algo normal para a idade dela. Uma fantasia construída a partir de algo tão curioso como uma porta que não levava a lugar nenhum, que parecia saída de um conto infantil, tipo Coraline ou algo assim. Por isso dissemos que era coisa da imaginação dela, que não estava acontecendo nada. E ela foi parando de falar sobre isso, talvez porque perdeu o interesse, ou talvez porque percebeu que não dávamos atenção. De uma forma ou de outra, a vida seguiu e moramos naquela casa por 4 anos. 4 anos sem grandes sobressaltos, até que nos mudamos, dessa vez não só de casa, mas de cidade. E lá fomos nós empacotar tudo de novo. Como da primeira vez, meus amigos me ajudaram a carregar os móveis mais pesados, a encher a caminhonete que eu tinha alugado. Já estava quase tudo pronto. Era de noite. Estávamos fechando a caminhonete com as últimas coisas, quando me virei por um momento e vi algo na janela do quarto da minha filha. Era um homem moreno, de cabelo completamente branco. Não era uma imagem borrada nem uma sombra. Eu vi com total clareza, como se fosse uma pessoa real nos observando de dentro da casa. No instante em que percebeu que eu o estava vendo, ele se moveu e caminhou para dentro. Consegui ver ele sumindo na escuridão da casa. Soltei o que estava segurando e corri para dentro. Revirei cada cômodo, cada canto,
e não tinha ninguém. A casa estava completamente vazia. Fui ao quarto da minha filha, à sala, ao banheiro, até o quintal, e não havia ninguém além de mim e meus amigos na entrada cuidando da mudança. Foi nesse momento que entendi. Aquilo que meu amigo viu no dia em que chegamos não era imaginação. Também não era invenção da minha filha. Aquela presença que habitou conosco por todos aqueles anos estava ali, desde o começo. Nunca nos fez mal, nunca se manifestou de forma violenta, mas estava ali. Me dá muito medo pensar por que chamava minha filha. O que me resta é pensar que durante 4 anos compartilhamos nosso lar com um fantasma. Com alguém que nunca quis ou nunca conseguiu ir embora. Esta é uma história que aconteceu há muitos anos. Meus pais se separaram no final dos anos 2000 e minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos para uma casa próxima à minha escola. Havia uma árvore muito antiga no quintal lateral da frente, com bem mais de 100 anos. Sempre fazia o lugar parecer assustador, mas foi o melhor lugar que minha mãe conseguiu para nós. Era uma casa de 2 pisos, com um pequeno porão. Havia 2 quartos no piso superior e um no piso principal com um banheiro. Meu irmão não morava lá o tempo todo. Depois que fiz 18 anos, passei a morar somente com a minha mãe e fiquei com um dos quartos do andar de cima, enquanto meu irmão ficou com o outro. Minha mãe usava o quarto no andar principal. Algumas vezes, enquanto eu estava sentado na sala, notava meu cachorro parado ao pé da escada, olhando para cima. Por um tempo ele apenas olhava, mas eventualmente começava a subir as escadas e a entrar no meu quarto, que ficava do lado direito. Ele ficava parado em frente ao meu guarda-roupas e depois de 1 ou 2 minutos, ele se virava e descia. Eu podia ouvir suas patinhas clicando na madeira algumas vezes, antes de finalmente segui-lo para ver o que ele estava fazendo. E lá estava ele parado, olhando para o meu armário. Sempre dava uma verificada, pois achava que poderia ser um animal, mas nunca achava nada. Um dia minha mãe teve que viajar para reuniões e conferências num fim de semana. Fiquei no quarto dela, porque meu cachorro geralmente dormia lá e eu queria dormir na cama grande dela também. Eu tinha me acomodado para passar a noite e estava com o cachorro na cama comigo. A porta do quarto estava fechada e eu estava lendo um pouco antes de dormir. Foi quando ouvi passos lá em cima vindos do meu quarto. Meu irmão estava na casa do meu pai e, como disse, minha mãe estava fora da cidade. Os passos vieram do meu quarto, atravessaram o pequeno corredor e entraram no quarto do meu irmão. Então caminharam ao redor do seu pequeno quarto, atravessaram o corredor novamente até o meu e pararam onde ficava o meu guarda-roupas. Eu não me levantei, apenas fiquei lá tremendo. Não contei esse ocorrido a ninguém, e como nada desapareceu, apenas tentei ignorar. Meu cachorro ainda olhava para as escadas e subia ocasionalmente. Contei isso ao meu amigo Flávio, e ele sugeriu trazer um tabuleiro Ouija e usá-lo para descobrir o que era. Na hora fiquei me perguntando se ele estava realmente falando sério. Não achei que seria uma boa ideia, mas ele insistiu por vários dias até que eu acabei cedendo. Mas eu não queria fazer parte disso, eles que fizessem sozinhos. Então meus amigos Flávio, Thomas, Carolina, Michel e Gabriel vieram em um fim de semana quando minha mãe estava fora da cidade para outra reunião de trabalho. Como disse, a princípio eu não iria participar, mas acabei aceitando. Decidimos que a sala de jantar teria espaço suficiente para todos nós. A sala ficava à minha direita e a cozinha atrás de mim. Começamos a usar o tabuleiro e a fazer apenas perguntas básicas. O tabuleiro começou nos contando que havia o espírito de uma menina na casa. Também disse que havia meia dúzia de outros espíritos presentes ali,
mas só a menininha estava ligada à casa, e era ela quem conversava conosco. Perguntei se era a menina quem eu ouvia andando entre o meu quarto e o do meu irmão algumas semanas antes. Disse que sim, e que meu quarto era o quarto dela. Contou-nos que havia morrido em casa, devido a algum tipo de abuso. Perguntei se era ela quem meu cachorro seguia lá em cima, e o espírito respondeu que sim. Depois passamos a falar com um espírito masculino mais velho. Ele nos contou que havia plantado aquela grande e velha árvore que ficava do lado de fora da casa. Perguntei-lhe onde ele estava em relação a nós, e ele disse que estava na sala. Eu disse que ele deveria entrar na sala de jantar com todos nós. Meu cachorro estava dormindo no sofá durante isso, e de repente se levantou, entrou na sala de jantar, sentou-se no chão ao meu lado e apenas olhou para mim. Perguntei se o espírito estava no meu cachorro, e ele respondeu que não. Então não entendi muito bem por que meu cachorro fez aquilo. Continuamos a conversar com o espírito por um tempo depois disso. Ele mencionou que não havia seres tão bons atrás de mim, na cozinha. Minha amiga Carolina disse que não acreditava. Foi até a porta de vai e vem e tentou empurrá-la, mas a porta não se mexeu. Empurrou novamente e a porta se abriu, mas ela não conseguiu passar o pé pela soleira. Ela então olhou para nós e disse: "Não estou brincando, não consigo mover meu pé para dentro da cozinha." Ela puxou o pé de volta e sentou-se à mesa. Perguntamos se aquilo expulsaria os maus espíritos da casa depois que terminássemos a conversa, e ele disse que sim. Decidimos encerrar a sessão e nos separamos naquela noite. Dormi no quarto da minha mãe de novo, porque realmente não estava com vontade de ficar lá em cima sozinho com o que quer que estivesse lá dentro. Até nos mudarmos, o cachorro seguia alguma coisa escada acima algumas vezes por mês. Nunca vi nada, mas às vezes tinha aquela sensação estranha de que alguém estava me observando. Algumas vezes, quando eu estava no banheiro, ouvia vozes baixas conversando, mas nunca conseguia entender o que diziam. Saímos de lá cerca de 2 anos depois. Quando nos mudamos para a nova casa da minha mãe, o cachorro nunca mais se comportou de maneira estranha. Também nunca mais ouvi vozes aleatórias que não deveriam estar ali. Posso dizer que tudo se tornou colorido de novo. Eu estava trabalhando no Uber Eats naquela noite. Era meu trabalho em tempo integral, então normalmente eu tentava fazer pelo menos 8 ou 9 horas todos os dias. Para ser honesto, eu não era muito bom em manter uma rotina. Todos os dias eu acabava adiando o início até mais tarde e às vezes nem começava antes das 9 da noite. Essa era uma dessas noites. Eu já estava trabalhando há 3 horas e era por volta da 1 da manhã quando esse pedido apareceu. Era uma entrega de compras em um posto de gasolina ali perto, tipo loja de conveniência. Dirigi até o posto vazio e entrei. Estava silencioso e ninguém estava lá além do caixa. Quando voltei para o carro, verifiquei se era mesmo o pedido certo. Apenas uma garrafa grande e barata de vinho. Pedido curioso, com certeza, mas nada que fosse da minha conta. Sempre preferia deixar tudo na varanda e ir embora sem interagir com ninguém. Mas com álcool eu tinha que conferir a identidade da pessoa. Então teria que esperar ela aparecer. Enfim, comecei a dirigir para o local que ficava a pouco mais de 15 minutos dali, no meio do mato. A maior parte da cidade era cercada por floresta, então isso não era fora do comum. No entanto, ao entrar na estrada de acesso à casa, percebi que era bem acidentada e mal conservada. Parecia abandonada. Então cheguei à casa. Uma única casa muito antiga e isolada. Não parecia haver nenhuma luz acesa, então só conseguia ver a frente dela com os faróis do meu carro. Estacionei e saí. A floresta estava silenciosa.
Dava uma sensação de que eu estava sozinho, e qualquer barulho que eu fazia era o único som audível ao redor. Mas já era 1 da manhã, afinal. Fiquei ao lado do carro e abri o pedido no celular, conferindo se estava tudo certo para checar a identidade e tudo mais. Enquanto estava ali, notei uma luz no meio da mata. Não dei muita atenção, porque parecia ser apenas a luz de outra casa, talvez uma luz de varanda ou algo assim. Porém, eu não conseguia ver a casa. A luz estava muito distante e só dava para vê-la um pouco entre as árvores. Depois de preparar o aplicativo, fui até a varanda. Não vi nenhuma campainha, então bati na porta. Consegui ouvir o som da batida ecoando por dentro, como se estivesse vazia. Meio estranho, mas novamente ignorei e esperei alguém aparecer. Na verdade, até esse ponto, o único detalhe estranho era que não havia luz nenhuma acesa em lugar algum. A única luz me permitindo ver era a dos faróis do meu carro iluminando a fachada. Casas antigas e isoladas no mato eram comuns por aqui, então, por mais estranho que pareça, para mim aquilo ainda não era tão fora do normal. Depois de um bom tempo esperando, finalmente ouvi um barulho do outro lado da porta e logo depois ela se abriu. Imediatamente percebi o quão escuro estava lá dentro. Achei que haveria alguma luz fraca no fundo da casa, ou que talvez a pessoa acenderia as luzes, mas não. Era basicamente escuridão total. Mal conseguia ver o homem parado ali na porta. Ele era alto e meio magro, e as sombras cobriam quase todo o rosto dele. Disse que só precisava verificar o documento dele rapidinho por causa do álcool. Ele assentiu com a cabeça e acho que deu um leve sorriso, mas não conseguia ver direito. Ele me disse para esperar 1 minuto enquanto pegava a carteira. A voz dele era lenta e rouca. O homem deixou a porta aberta enquanto se virava e caminhava pelo corredor até o outro lado da casa, desaparecendo completamente naquela escuridão poucos passos depois da porta. Foi aí que comecei a ficar incomodado. Na verdade, eu já estava um pouco, mas ver que o cara morava em uma casa totalmente no escuro era realmente estranho. Acho que à medida que o desconforto aumentava, comecei a olhar em volta com mais atenção. Olhei para o meu carro, parado ali na terra da entrada com os faróis acesos, e atrás dele só havia a escuridão da floresta. Então meus olhos se voltaram para o mato ao lado. Notei aquela luz novamente, a que tinha visto antes na floresta, mas agora estava mais perto. Fiquei olhando fixamente e depois de alguns segundos consegui perceber que ela estava se movendo. Não era como se estivesse balançando demais, mas dava para ver um leve tremor, como se alguém estivesse parado, segurando uma lanterna e apontando diretamente para mim. Meu corpo gelou quando tive noção que a luz devia estar a uns 15 metros dentro das árvores. Ainda estava completamente silencioso do lado de fora. Não dava para ouvir ninguém ou qualquer coisa, mas enquanto eu encarava aquilo, de repente ouvi um som vindo de dentro da casa. Voltei o olhar para o interior, tentando enxergar algo na escuridão do corredor da frente. Consegui ouvir o rangido do piso, como se alguém estivesse se aproximando cuidadosamente da porta. Pulei da varanda e corri para o carro. Enquanto corria, a luz na floresta se moveu também, mas não fiquei tempo suficiente para ver o que estavam fazendo. Entrei no carro e fui embora, ainda tentando recuperar o fôlego. Tentei me recompor, voltando para a estrada e parando novamente no mesmo posto de gasolina. É estranho como em situações assim, a mente tenta a todo custo convencer a gente de que não foi nada demais. Eu realmente não conseguia entender o que aquilo tinha sido, mas estava abalado demais para continuar trabalhando, então fui para casa e encerrei a noite. Depois de vários dias, sem conseguir parar de pensar nisso, finalmente fiz uma pesquisa. Não exatamente para descobrir o que tinha acontecido, mas mais para tentar me convencer de que não era nada demais. Porém, muito rapidamente encontrei uma informação perturbadora. Aquela casa estava abandonada há mais de 50 anos, e aquele terreno cercado de mata era considerado vazio,
Ou deveria ser. Não havia sequer casas por perto. Eu não sei o que teria acontecido naquela noite, mas tenho a forte sensação de que escapei por pouco com vida. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me mudei para o México há alguns anos quando finalmente consegui um bom emprego na minha área de formação. Como eu não tinha muito dinheiro no começo, comecei a procurar um quarto simples para alugar, mas torcendo para que fosse o melhor localizado possível. Meus horários me fariam sair muito tarde ou entrar muito cedo, então eu queria algo o mais próximo possível do trabalho. Encontrei uma publicação no Facebook de uma família que alugava um quarto para mulheres em sua casa, na colônia San Miguel Chapultepec. O preço era mais que razoável, cabia certinho no meu orçamento e ficava perto do metrô. O quarto já tinha cama, escrivaninha e até uma televisão pequena. Além disso, a senhora que me mostrou o lugar disse que quase não ficavam em casa, porque tinham um negócio fora da cidade, então me pareceu completamente perfeito. Um lugar tranquilo, quase sempre só para mim, sem muita complicação, era tudo o que eu queria. Reservei e me mudei naquela mesma semana. A primeira noite foi normal. Tive dificuldade para dormir, como sempre acontece comigo em casas novas, mas não notei nada de estranho. Já na segunda noite foi que escutei os passos. Não eram passos fortes nem barulhentos, pelo contrário, pareciam como se alguém estivesse caminhando descalço com meias pelo corredor. Pensei que algum dos donos tivesse voltado para casa sem avisar, então olhei pela porta para cumprimentar, mas não havia ninguém. Tudo estava escuro e em silêncio. Voltei para o meu quarto e disse a mim mesma que devia ter sido imaginação. Mas no dia seguinte, quando fui dormir no mesmo horário, ouvi de novo. E na noite seguinte também. Era estranho porque sempre acontecia por volta do mesmo horário, entre 11 e meia-noite, bem quando eu estava indo dormir. Às vezes parava bem na frente da minha porta, às vezes parecia descer as escadas. Num fim de semana, decidi perguntar diretamente à senhora se mais alguém morava ali, se havia outro inquilino que eu não tivesse notado, ou se alguém visitava a casa para cuidar. Mas ela disse que não, que eram apenas os que eu já conhecia, o marido, a filha e ela. Contei sobre os passos que eu ouvia. Ela me olhou séria e depois disse que eles também ouviam às vezes, mas que nunca tinham visto nada. Que talvez fosse a mudança de temperatura na madeira ou nos canos velhos. Afinal de contas, era uma casa antiga. Mas senti que ela disse isso sem parecer totalmente convencida. E o fato de não haver uma explicação lógica fez com que, a partir daquela noite, eu passasse a dormir com uma cadeira travando a porta e uma luminária acesa. Não aconteceu nada mais forte, mas toda vez que eu ficava sozinha na casa, sem falta, ouvia aqueles passos. Eram sempre suaves, e como mencionei, pareciam ser de uma pessoa andando com meias nos pés. Numa noite, quando cheguei um pouco mais tarde do que o normal, ouvi ao entrar que os passos no segundo andar estavam um pouco mais apressados, como se corressem para se esconder. A casa estava vazia e por isso me surpreendi quando subi e vi a porta do quarto da filha aberta. Eles nunca deixavam aquelas portas abertas. Não verifiquei, mas tenho quase certeza de que elas ficavam trancadas com chave. Ao passar em frente, parei por um instante, olhando para dentro do quarto. Não havia nenhuma luz acesa, mas a luz da rua entrando por uma fresta da cortina fechada me permitiu ver algo na cama. Eu poderia jurar que era uma tábua com letras. Vocês já sabem do que estou falando. Fiquei ali por 3 meses. Depois encontrei um apartamento para dividir com alguns amigos do trabalho e me mudei. Nunca tive coragem de perguntar de novo se eles sabiam o que realmente acontecia,
e muito menos confirmar se o que havia naquele quarto era mesmo uma tábua Ouija. Meu nome é Luana e moro na Austrália desde 2009. No estado de Victoria está localizada a região Alta, uma área extremamente vasta e remota, composta por montanhas e vales alpinos, acessível em grande parte apenas por veículos com tração nas 4 rodas. Leva dias para entrar e sair desse lugar. A região é popular entre motoristas de veículos 4x4, caçadores de veados e caminhantes. Meu companheiro Jesse e eu escolhemos um lugar bem afastado e longe de celulares para acampar por alguns dias. Estávamos carregados com suprimentos, manutenção do veículo em dia, tanque cheio, e deixamos a delegacia mais próxima informada sobre nossa viagem. Então, lá fomos nós. Nosso destino era um vale remoto nas profundezas da região Alta. Um enorme vale com montanhas alpinas subindo em todas as direções e um rio correndo ao longo do fundo. Perto do final do primeiro dia de viagem, finalmente descemos pela última trilha, contornando o cume e chegando ao fundo do vale. Assim que o sol se pôs atrás das montanhas, encontramos um local isolado para armar nossas barracas, entre as árvores, à beira do rio. Era meio de semana e fora de temporada, então estávamos completamente sozinhos. Depois de montar o acampamento e fazer uma refeição perto da fogueira, nos aconchegamos em nossos sacos de dormir. Em algum momento da noite, porém, acordei com um barulho alto lá fora. Não tinha certeza do que estava ouvindo, então tentei escutar de dentro da tenda, mas não ouvi mais nada. Achei que estivesse enlouquecendo. Assim que pensei nisso, ouvi outro barulho. Parecia algo caindo da mesa. Atribuí isso a animais comuns da região, nada com que me preocupar. Então tentei voltar a dormir. O nascer do sol chegou e acordamos devagar, demorando para se levantar. Precisando urinar, abri a barraca e pulei para fora. Olhando ao redor, percebi que as coisas não estavam do jeito que havíamos deixado. Em vez de ver as 2 cadeiras juntas perto da fogueira, uma delas estava ao lado da mesa, e sobre a mesa havia um pão que eu jurei ter guardado na noite anterior. Fui até a mesa para inspecionar e um pedaço de pão mordido estava ali. Abri a tenda. "Você acordou antes de mim? Você comeu pão?" Perguntei a Jessie, que respondeu que não. Nos levantamos e revisamos todas as nossas coisas. Nada parecia estar faltando. Quando fomos verificar o veículo, notei pegadas. Havia várias na frente do carro, onde fica o capô. A maior parte do acampamento estava coberta por grama, mas aquele era um dos poucos pontos com terra. As pegadas eram muito distintas e não eram minhas, nem de Jesse. Talvez já estivessem ali antes da nossa chegada. Esses locais de acampamento são usados de vez em quando, e obviamente não estávamos prestando atenção ao chão quando chegamos na noite anterior. Com o pôr do sol e tudo mais, acho que nenhum de nós queria admitir o que realmente estávamos pensando, que alguém esteve andando pelo nosso acampamento durante a noite, longe de qualquer civilização. Discutimos se poderia ter sido um gambá que deixou as marcas de mordida e se um de nós esqueceu o pão fora por acidente. Até que finalmente debatemos mudar de lugar e acampar em outro ponto. Depois de muita conversa, porém, decidimos ficar. Eu estava com o rifle e com o veículo, e acho que isso me deu uma falsa sensação de segurança. Em retrospecto, foi uma péssima escolha. À medida que o dia avançava, o sol brilhava e nada acontecia, decidi caminhar pelo fundo do vale. Caminhei cerca de 800 metros até uma antiga ruína isolada, provavelmente construída por colonos que criaram gado ali há algumas centenas de anos. Li uma placa sobre um assassinato não resolvido de 1917, tirei algumas fotos e comecei a voltar para o acampamento. Quando estava na metade do caminho,
percebi Jesse vindo em minha direção pelo campo. Achei que ele estivesse entediado, porém, ao se aproximar, ficou claro que estava em pânico. Imediatamente ele começou a contar que desceu até a margem do rio para lavar panelas e, ao olhar para cima, viu alguém do outro lado, observando do meio do mato. Não havia razão para duvidar dele. Perguntei como era o sujeito e ele descreveu que era um homem de 60 anos ou mais, com aparência suja. Segundo Jesse, no momento em que foi notado, o homem se levantou e desapareceu no mato. Decidimos entrar no veículo e dirigir ao longo do vale, verificando uma dúzia de locais bons para acampar à beira do rio. Eu queria encontrar algum sinal de acampamento. Pedi ao meu marido que identificasse o homem se o visse novamente, para garantir que não estávamos sendo vigiados. Nossa teoria era que ele poderia ser um caçador. Depois de subir e descer o vale sem ver nada, voltamos ao acampamento sem explicação para o que aconteceu. Quando o sol começou a se pôr, nós ainda estávamos abalados, então peguei o rifle e me sentei ao lado das barracas enquanto preparávamos o jantar. Conversávamos, tomando drinks para acalmar os nervos, e nos acomodamos ao lado da fogueira. Em algum momento, Jesse precisou ir ao banheiro. Ele pediu que eu o acompanhasse até o local atrás de uma árvore, onde colocamos o banheiro portátil. Fiquei ali por perto, vigiando com uma pistola, já que deixei o rifle ao lado da mesa. Jesse usou o banheiro e, ao voltarmos, contornamos a lateral da árvore. Foi quando o vimos, parado no acampamento. Era um homem velho, bem ao lado do rifle. À medida que nos aproximávamos, percebi algumas coisas estranhas. Ele segurava parte de um chifre de veado que parecia ter sido cortado. "Olá", ele disse. "Cara, você nos deu um maldito susto", respondi. "De onde você veio? Vocês não estão caçando nada por aqui, estão?" Ele olhou diretamente para o rifle. "Ainda não decidimos sobre isso, mas provavelmente vamos embora em breve", respondi, me aproximando do rifle. Eu precisava pegá-lo. "Não queria assustar você", falei, tentando achar uma desculpa para segurá-lo. "Coisas assim não me assustam", respondeu ele. Peguei o rifle pelo cano, tentando mantê-lo em mãos de forma não ameaçadora, como se fosse uma bengala. "Você é a única pessoa que vimos desde que chegamos aqui", comentei. "Sim, eu vi vocês chegando ontem à noite. Venho aqui há 40 anos. Lugar lindo, não é?" "Olha, sem ofensa, mas vamos dormir em breve. Você precisa de uma carona ou algo assim?" "Não, tudo bem. Só saí para passear antes de dormir." Vi o fogo e pensei em dizer oi. "De qualquer forma, é melhor eu ir andando." Com isso, ele se virou e foi embora, caminhando para a escuridão sem lanterna, sem nada. Isso foi oficialmente o suficiente para nos assustar. Decidimos arrumar tudo às pressas no escuro e partir, mesmo que dirigir naquela escuridão fosse um risco enorme naquela parte da região montanhosa. Entramos no carro e saímos dirigindo ao longo do fundo do vale. Não vimos nenhum veículo, nada. No caminho de volta para casa, meu marido, entediado com a viagem, resolveu ligar a câmera. Para nosso espanto, o cartão de memória estava faltando. Depois de chegarmos em casa e contarmos a algumas pessoas o que aconteceu, foi o pai de Jesse quem nos deu o golpe final de susto. "Ah, vocês encontraram o velho das facas de osso." "O quê?" perguntei. "Ele é um velho que passa meses nas terras altas, caçando com lanças e aparece do nada. Ele adora assustar as pessoas, e tem muita gente que desapareceu por lá. Os policiais continuam procurando, mas não encontram nenhum vestígio." Bom, assustada fui pesquisar e descobri que ele não só é muito real, como dezenas de pessoas já o encontraram. Ele sempre aparece do nada nos acampamentos dos outros, e com toda a certeza tem algo a ver com os desaparecimentos. Nunca mais acampamos naquele lado da região alta.
Na época da faculdade, há muitos anos, eu e minhas duas amigas não tínhamos condições financeiras de arcar com um aluguel sozinhas. Morávamos em Nova York e o custo era muito alto. Megan tinha acabado de voltar da Coreia do Sul e Elizabeth havia saído da casa dos pais por conta de uma briga. Já eu sempre fui sozinha. Fui criada pela minha avó, que faleceu pouco antes dessa fase da minha vida. Meus pais são vivos, mas me abandonaram ainda pequena, deixando-me com minha avó e se mudando para outro país. Cresci apenas com ela, e quando ela faleceu, meu mundo desabou. Ainda assim, precisei me reerguer e seguir em frente. Quando comecei a faculdade, eu trabalhava em um restaurante. Elizabeth já estava no 2º ano de Direito e Megan começou o curso comigo. Decidimos juntas alugar um apartamento de 2 quartos e dividir o valor. Todos os meses, revezávamos quem dormiria no sofá-cama da sala. Os primeiros meses naquele apartamento foram muito bons e nada de errado acontecia. Até que um dia, uma senhora muito estranha se mudou para o apartamento ao lado. Não tenho certeza se ela teve algo a ver com o que aconteceu conosco, mas particularmente acredito que sim. A partir do momento em que ela se mudou, coisas estranhas começaram a acontecer dentro de casa. Objetos não estavam mais onde os deixávamos, torneiras eram encontradas abertas e Elizabeth começou a ter esquecimentos que nunca teve antes. Achamos que era só o cansaço da faculdade. Ela deixava o fogo ligado, queimava comida, esquecia o chuveiro aberto e até mesmo esqueceu onde tinha estacionado o carro uma vez. Enfim, vou relatar algumas coisas que presenciei estando sozinha na casa. Um dia eu passei o dia inteiro sozinha, já que Elizabeth e Megan tinham ido visitar parentes. Eu estava tomando banho e, ao terminar, juro, quando pisei no tapete, havia marcas de pés nele. Eu ainda não havia saído do chuveiro e aquilo me assustou muito. Achei que estivesse ficando maluca, mas revirei a casa procurando outras marcas e não havia nenhuma, só no tapete do banheiro. Naquele mesmo dia, enquanto eu assistia TV na sala, de repente todas as luzes da casa se apagaram. Achei que fosse só uma queda de energia. Me levantei para pegar a lanterna na gaveta e escutei o som de uma cadeira se arrastando na cozinha, como se alguém tivesse esbarrado nela. Mas não havia ninguém em casa além de mim. Saí correndo, apavorada, e ao abrir a porta dei de cara com a senhora, nossa vizinha. Esbarrei nela sem querer e pedi desculpas. Ela disse algo estranho em outra língua e continuou andando. Mas o que ela estava fazendo parada na frente da minha porta? Parecia que estava tentando espiar para dentro. Isso me intriga até hoje. Assim que ela se afastou, a energia voltou. Entrei e naquela noite a energia caiu mais 2 vezes, mas nada mais aconteceu. Quando Elizabeth chegou, contei a ela. Como ela é muito medrosa, logo mudou de assunto. Naquele mês era Megan quem estava dormindo na sala. Elizabeth e eu não vimos a hora que ela chegou, mas foi tarde. Lembro-me apenas de ser acordada por ela quase às 3 da manhã. Ela gritava por ajuda. Corri para a sala e Elizabeth já estava lá. Megan chorava, dizendo que tinha chegado há poucos minutos e que ao ir tomar um copo d'água sentiu alguém passar a mão em seu pescoço enquanto atravessava o batente da entrada da cozinha. Tentei acalmá-la, mas ela estava apavorada, dizendo que não queria dormir sozinha. Perguntei se queria dormir comigo e ela aceitou. No dia seguinte, conversamos sobre o que aconteceu e tentamos encontrar uma explicação, mas não conseguimos. Voltamos à rotina normalmente. Tudo seguiu bem por dias, talvez semanas, não me lembro exatamente. Só sei que certa vez eu estava estudando no sofá e Elizabeth estava cozinhando quando ouvimos gritos perto da porta. A voz era inconfundível, era Megan. Corremos para ver o que estava acontecendo e demos de cara com Megan, a vizinha esquisita e o vizinho da frente. Megan gritava, xingando a senhora, enquanto Bruce, acho que esse era o nome dele, tentava contê-la.
Ela gritava, perguntando por que a velha tinha cortado seu cabelo, e a mulher apenas a olhava sem responder. Trouxemos Megan para dentro e perguntamos o que tinha acontecido. Ela disse que o Elger, a vizinha, havia cortado seu cabelo. Fiquei sem palavras, pois não entendia o motivo de alguém fazer aquilo. Acalmei Megan novamente e, ao voltar para a cozinha, percebi que a panela que Elizabeth mexia estava quase pegando fogo. Como mencionei antes, ela andava muito esquecida. A partir daquele dia, as coisas estranhas voltaram a acontecer. Muitas vezes ouvimos portas se fechando sozinhas, armários batendo, choros de criança e frequentemente alguém chamando nossos nomes. Sempre perguntávamos umas às outras, mas ninguém havia chamado ninguém. No mês em que dormi na sala, acordei com algo passando pelo meu pé. Fiquei encolhida no sofá a noite toda. Em seguida ouvi passos ao meu lado e depois silêncio. Me escondi debaixo do cobertor por horas, esperando as meninas acordarem. Assim que elas levantaram, eu quis sair para distrair minha cabeça. Perguntei se queriam ir ao parque e elas aceitaram. Nos arrumamos, pegamos a câmera e decidimos tirar uma foto. Foi nesse momento que registramos algo estranho. Parecia haver algo atrás de nós, algo que não conseguimos explicar. Só percebemos no dia seguinte, ao ver a foto. Ficamos muito assustadas. Curiosamente, naquele mesmo dia, nossa vizinha faleceu e seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, dentro de casa. O vizinho da frente nos contou que foram encontradas coisas estranhas no apartamento dela, como objetos que pareciam ser usados para rituais. Não sei se ela tinha algo a ver com tudo que vivemos, mas desde o dia em que morreu, tudo parou. Também não sei explicar o que apareceu naquela foto, nem o que acontecia naquele apartamento. Moramos juntas lá por mais algum tempo e pouco depois, nós três nos mudamos. Ainda somos boas amigas e isso tudo aconteceu há muitos anos. Para ser sincero, o que me aconteceu em uma noite há alguns anos ainda me dá arrepios. Era uma viagem longa, como de costume. Eu estava transportando uma carga de materiais de construção de Chihuahua para Monte Rey. Tudo ia bem. O tempo estava tranquilo e a estrada quase vazia. A única coisa que me preocupava era o tanque de diesel. Eu tinha calculado que daria para chegar até o próximo posto de descanso, mas por alguma razão, o nível estava baixando mais rápido do que o normal. Pensei que talvez o medidor estivesse com defeito, mas não queria arriscar. De repente vi uma placa velha e meio enferrujada que dizia: posto de gasolina a 2 quilômetros. Achei estranho, porque não me lembrava de ter visto isso antes naquele trecho, e já passei por essa estrada milhares de vezes. Mesmo assim, não pensei muito e reduzi a velocidade, pegando o desvio para o posto. O lugar era exatamente como imaginei ao ver a placa. Pequeno, com um par de bombas antigas e uma loja ao lado. Mas o mais estranho era que não havia ninguém. Desci do caminhão, olhei ao redor, gritei algumas vezes para ver se alguém aparecia, mas nada. Apenas uma nota estava presa na porta da loja dizendo: volto logo. Esperei um pouco ao lado do caminhão, mas o ambiente estava estranho. Quase não havia barulho, nem mesmo o som de insetos, apenas um silêncio pesado. Então ouvi um som. Parecia alguém arrastando algo, um ruído seco que vinha dos banheiros nos fundos do posto. Não sou do tipo que se assusta fácil, mas senti um receio de estar ali. Pensei que talvez alguém estivesse machucado ou algo assim. Então fui verificar. Quando me aproximei, vi que a porta do banheiro estava entreaberta e se movia um pouco, como se alguém estivesse lá dentro. Chamei perguntando se estava tudo bem, mas ninguém respondeu. Empurrei a porta com cuidado e quando entrei percebi que algo estava errado. O banheiro estava gelado.
Não era apenas um frio normal, mas aquele tipo de frio que te atinge até os ossos. Havia marcas de mãos no espelho, como se alguém o tivesse tocado com muita força, mas não eram marcas normais. Eram pequenas e alongadas, como se algo não humano as tivesse deixado. Não fiquei muito tempo ali. Saí rapidamente e voltei para o caminhão. Subi e tentei dar a partida, mas o motor não respondia. Girei a chave várias vezes e nada, como se a bateria tivesse morrido do nada. A essa altura eu já estava começando a ficar nervoso. Olhava pelos retrovisores esperando ver alguém, mas tudo continuava tão vazio quanto antes. Então eu senti aquela sensação de que alguém estava me observando. Não vi de imediato, mas sabia que estava lá. Olhei em direção à loja e vi uma figura escura, imóvel, parada ao lado da porta de entrada. Não tinha traços claros, era apenas uma silhueta escura, se é que vocês me entendem. Era alta e parecia estar me encarando diretamente. Não sei de onde tirei coragem, mas girei a chave mais uma vez e o motor finalmente ligou. Engatei a marcha e saí de lá como se minha vida dependesse disso. Não olhei para trás até ter certeza de que já havia percorrido uma boa distância. E quando olhei, a figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar, me observando. Cheguei a um posto de descanso algumas horas depois e estava tremendo quando desci do caminhão. Fui direto ao restaurante e vi algumas pessoas. Havia alguns caminhoneiros no balcão e depois de um tempo criei coragem para contar o que tinha acontecido. Um deles, um senhor, parou de comer e me olhou. Perguntou se era o posto do desvio antes do quilômetro 40 e eu disse que sim. Ele apenas balançou a cabeça em negativa e me contou que aquele lugar estava fechado há mais de 10 anos, que o dono desapareceu junto com vários motoristas que passaram por lá. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas desde então, ninguém para ali. Não sei o que vi naquela noite, mas desde então, nunca mais confio em postos de gasolina que não conheço.